Conto aqui nesse canal as minhas experiências com Jesus. E hoje, aproveitando esse clima de final de ano, eu vou contar para vocês os planos que eu e Jesus fazemos no final do ano. É sempre pensando no ano seguinte, mas eu vou contar para vocês como isso surgiu. Por muito tempo, eu fiz os meus planos e eu levava os meus planos para Jesus e pedia para ele abençoar. E, logicamente, eu queria ali ter aquela experiência de viver algo com Jesus. Então, eu sempre colocava, assim, nos meus sonhos, nos meus planos, algo pra gente viver juntos. Porque eu acho, assim, sempre achei, na verdade, que viver com Jesus é a melhor coisa da vida, mesmo assim, sabe? Eu acho que tudo fica mais divertido quando a gente tem Jesus, tudo fica mais bonito quando a gente tem Jesus, porque querendo ou não, as dificuldades, elas sempre vão existir. Mas a presença de Deus, ela faz com que as coisas se tornem lindas, sabe? E até mesmo nos momentos difíceis da vida, a presença de Jesus, ela nos acalma. E eu pude viver isso e, né, vivenciar de fato isso nos meus últimos anos, que foram bem difíceis para mim, que era uma nova realidade na minha vida. Eu perdi o meu avô, que era uma figura super importante para mim. O crescimento dele me trouxe, sim, um baque muito grande. Então, estar com Jesus nesse momento difícil me ajudou muito a superar algo que para mim seria muito difícil de superar. E por que eu venho contando isso para vocês? Não é sobre isso que eu gostaria de falar nesse dia, pelo menos, de como foi a superação de um luto na minha vida, mas de como Jesus, ele me ajudou a fazer planos mesmo em momentos difíceis. Muito tempo eu fiz os meus planos e daquilo que eu considerava importante levava até Jesus. E logicamente tem coisas que se realizam, tem coisas que não se realizam, mas o mais importante não é ver realmente a realização de algo. Isso é muito bom, isso é muito legal, mas é de você poder desfrutar de cada momento do seu ano, do seu dia com Jesus. E eu lembro que entrando no último ano da faculdade, eu fiz um plano com Jesus e esse plano, assim, se realizou de uma forma, assim, que eu vi sobrenatural, porque tudo aquilo que eu havia pedido aconteceu e aconteceu além do que eu pedi, né? Porque eu falei para Jesus, olha, eu preciso de algumas coisas esse ano, que era o que eu tava entrando no último ano da faculdade. Eu falei assim, eu preciso da minha faculdade, vamos dizer assim, né, de ir bem na minha faculdade. Eu vou me esforçar para isso, mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso do meu TCC e da minha OAB. E eu lembro assim que era esse o meu pedido para ele, que eu precisava realmente daquilo porque era uma necessidade, realmente. Eu queria concluir bem a minha faculdade. Realmente eu fiz a minha parte, mas eu precisava da graça e da ajuda de Deus porque eu sabia o quão difícil iria ser. Então eu lembro assim que eu fiz realmente um projeto, sabe? Eu peguei um papel, peguei uma caneta e comecei a escrever: Jesus, eu preciso disso e disso, porque realmente eram necessidades minhas. E eu lembro assim que uma das coisas que me fizeram, vamos dizer assim, entrar também nesse lugar é porque eu ia mudar de período na faculdade, ia ter essa transição de período do diurno para o noturno, e eu não sabia como seria a minha rotina, e eu pedi ali a graça de Deus, e de verdade foi incrível, porque Deus, ele me ajudou em cada etapa, e foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter levado para ele esse plano, essa ideia, e vamos dizer assim, sentir a bênção dele, sabe, sobre a minha vida naquele momento. Realmente as coisas fluindo realmente como eu havia pedido. Então, naquele último ano da minha faculdade, eu, vamos dizer assim, fui surpreendida porque além daquilo que eu tinha pedido realmente para Deus, que era uma necessidade minha, eu e minhas amigas, na verdade, a gente acabou ganhando uma viagem pra gente fazer juntas. E ainda eu falei assim, Deus, eu preciso começar a trabalhar. E ele ainda me deu um trabalho que era no escritório de advocacia. Então, assim, foi perfeito, assim, sabe? Acho que eu já contei um pouco da minha história pra vocês, que eu morei numa escola missionária, que depois ele pediu pra eu sair do meu trabalho. Eu morei numa escola missionária, voltei pra minha casa. E eu lembro, assim, que quando foi no ano de 2023 pro ano de 2024, o Senhor falou: não faça planos. E pensa, eu já estava acostumada a fazer planos com ele, e dessa vez não podia fazer planos, porque ele tinha falado que ele ia destruir muitas coisas
no meu pensamento, da forma como eu vivia, da forma como eu enxergava o mundo. Então, vamos dizer assim, ele iria fazer realmente um reboliço na minha vida para que eu começasse a enxergar as coisas como ele enxerga. Deus, né, para que a gente possa viver o propósito de Deus, a gente tem que estar com a mente renovada. E, logicamente, tem coisas na vida que vão moldando a nossa mente, vão moldando a nossa visão sobre a vida. São lentes, sim, que o Senhor muitas vezes precisa trocar e muitas vezes é por meio da cura. Então, ali ele falou: olha, eu vou te curar, vou fazer um reboliço na sua vida, não faça planos, porque eu vou fazer os meus planos na sua vida. E no final do ano de 2024 pro ano de 2025, eu lembro assim que eu tava assim, com a mente muito mais renovada. Sabe quando você sente verdadeiramente uma transformação em você? Que você começa a ver que você já não pensa mais da mesma forma, que você não reage mais às situações, às circunstâncias da mesma forma como você reagia antes. O Espírito Santo me chamou no final do ano de 2024 para o ano de 2025 e ele falou: vamos criar um plano juntos daquilo que nós vamos viver. E o projeto de Deus é um projeto, pelo que eu vi, assim, sabe, construindo algo junto com ele, que é algo que vai, por exemplo, assim, por anos. É como se você realmente estivesse entrando numa obra em que tem um engenheiro, tem um projeto, e nesse projeto ele precisa de base, de estrutura, de alicerce. A gente vai tendo relacionamento com Jesus, relacionamento com o Espírito Santo, a voz dele vai ficando mais clara para nós. Então, ali eu fiz, ele me baseou na própria palavra dele, e eu fui criando um projeto, eu trouxe até aqui para vocês, porque foi realmente, gente, foi assim, pegar um papel, uma caneta e começar a escrever aquilo que o Senhor estava me mostrando. Viu? É uma folha de amasso. E aqui o Senhor começou a me mostrar o projeto que ele tinha, vamos dizer assim, para realizar no ano de 2025. Tudo bem, não estava entendendo totalmente aquilo que iria acontecer, mas ele me deu algumas pautas de oração e que o projeto de Deus, ele vem sendo construído pela nossa fé. Por quê? Porque as circunstâncias naturais normalmente vão totalmente contrário daquilo que Deus te disse que ia acontecer. Tem muita resistência, tem muita retaliação, então nós temos que estar realmente firmes e confiantes no Senhor. Então, apesar de eu continuar sendo, né, lapidada e transformada, inclusive renovada na minha mente, foi esse ano aqui, eu vi, assim, um ano de muita entrega, muita oração, muita determinação, muita persistência de você continuar no projeto do Senhor e orando por aquilo que você não consegue enxergar. Próprio Hebreus 11, pela fé, realmente. E eu tive muitas experiências com Jesus. Eu sei, assim, que uma hora eu vou poder contar pra vocês a experiência real, assim, experiências concretas que eu tive com ele. Coisas, assim, que eu pude perceber foi que nessas pautas de oração, elas foram sendo confirmadas. Então, nem todas as minhas orações eu comecei a ver elas se concretizando, não. Mas eu vi a mim me confirmando as palavras que eu já estava orando. Aqui nesse projeto, o Senhor sempre vai trazer a palavra dele sobre as nossas vidas, porque a palavra do Senhor, a própria Bíblia, é a maior revelação que nós podemos ter. Então, nesse projeto que ele foi me dando com base na própria palavra dele. No momento em que nós dizemos sim para ele, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, você passa por um processo realmente, sabe, de construção, como se fosse uma obra. Então, vamos dizer assim, se você já tinha construído algo que está fora da vontade dele, você pode ter certeza, ele vai aproveitar, porque Deus, ele não desperdiça, ele tem uma forma que ele reaproveita tudo, mas ele muitas vezes tem que destruir certas coisas nas nossas vidas que foram criadas para que ele consiga realmente estabelecer o projeto dele. Como engenheiro, como um bom engenheiro, faz todo o projeto, mas ele olha e fala, essa terra precisa de uma reforma antes de construir uma boa obra, que o nosso coração possa ter estrutura para sustentar tudo aquilo que ele nos entrega. Devemos ser bons mordomos de tudo aquilo que ele nos entrega, mas o mais importante de tudo é não só a nossa responsabilidade, a nossa disciplina, isso é importante, mas como o nosso coração vai estar nele, sabe? Porque o Senhor, ele não quer ser substituído pelo projeto, pelo propósito que ele tem nas nossas vidas, sabe? O mais importante é o Deus da promessa, não a promessa em si. Então, ele sempre quer ter esse lugar no nosso coração. Podemos fazer projetos e levar esses projetos para que Deus abençoe, e isso também gera mais intimidade, gera mais relacionamento, mas
tenha também esse hábito de perguntar para Deus, Senhor, o que você tem para minha vida? O papel é uma caneta e é a presença do Espírito Santo que vai guiando as nossas vidas, que eu queria hoje compartilhar com vocês. Um beijo e até mais.